Podcast Negócios SC. Olá, pessoal! Está começando mais um episódio do podcast Negócios SC com conteúdo direto ao ponto. Hoje, o nosso papo é sobre o mercado de franquias. Aqui comigo está o Murilo Padilha, que é Head Comercial da The Coffee, uma rede de cafeterias que foi criada em 2018 aqui do lado, em Curitiba. E hoje, 5 anos após a primeira inauguração, a rede conta com mais de 200 lojas no Brasil e está presente em 16 países. Murilo, seja muito bem-vindo ao podcast Negócios SC. Oi, Fernanda, obrigado. Eu que agradeço o convite. Estou muito feliz de estar aqui. A última vez que a gente se viu, acho que foi aqui no RD Summit, né, 2023. 2023, Então, muito feliz de estar aqui com você hoje para esse bate-papo. Então, Murilo, eu não lembro se eu comentei isso contigo da outra vez, mas a primeira vez que abriu uma The Coffee perto da minha casa, acho que foi na pandemia, eu jurava que era uma cafeteria japonesa, né? Tem muita cara mesmo. Então, fiquei surpresa em saber que é de Curitiba, né? Aqui perto de Santa Catarina. Então, me conta um pouco dessa história, como é que foi que tudo começou? Então, sabe que essa história todo mundo remete... Hoje eu acho que já está um pouco mais... As pessoas já sabem mais que é uma cafeteria brasileira. Mas existia muito essa mística, né, japonesa e americana. Eu lembro que eu também, quando era consumidor, nem trabalhava na The Coffee, morando em Curitiba, né, abriu aquela cafeteria com um cubo branco, de onde é que é e o que é esse negócio, né? E eu acho que a grande máxima do negócio que realmente começou a chamar a atenção, tanto de consumidores como de investidores, foi já esse conceito elaborado da marca muito legal, né? E ela nasce desse sonho dos 3 irmãos, que é o Carlos, o Luiz e o Alexandre, né? De criarem a sua própria cafeteria, né? Então, eu costumo dizer que a The Coffee, ela nasce de 3 sonhos dos 3 irmãos, né? Que é o café, que é um negócio que eles sempre gostaram muito de frequentar a cafeteria, eles fizeram um curso de baristas, então eles emergiram muito nesse mundo do café. A vontade de empreender, que eles tinham, né? Cada um tinha o seu próprio negócio, e a paixão pela cultura japonesa. Então, eles fizeram diversas viagens para o Japão. Em uma dessas últimas, vendo muito esse conceito do Grab and Go lá em Tóquio, eles falaram, putz, por que não a gente não leva essa cafeteria lá para o Brasil e a gente cria a nossa própria cafeteria? E aí surge a The Coffee, né? Nos seus 4 metros quadrados. Eu brinco que hoje, se eu levo um ponto de 4 metros para arquitetura, eles me jogam lá do 18º andar. Mas foi assim que surgiu. Eu acho que aí tem a grande sacada do negócio, né? A The Coffee, ela nasce para ser global, que eu acho que é um grande... Da construção de hoje estar presente aí em mais de 16 países, a gente fecha o ano provavelmente presente em 23 países, porque em toda a concepção ela já nasceu para ser global. Então, o Luiz, que é um dos irmãos, né, que é o design, que cuida de toda a parte do marketing, então, toda a concepção do branding, do logo, de como é que a gente vai fazer a arquitetura, a The Coffee, ela já nasce tecnológica, então, ela já nasce uma marca para ser global. E eu acho que tudo isso fez com que os negócios, né, chamassem atenção e ganhassem a escalabilidade que ganhou. Então, quando eles criaram ali os 3 irmãos, eles já pensaram nessa proposta de ser franquia? Então. Não, aí que tá. Eles queriam muito uma marca global, mas não necessariamente expandir com o modelo de franquia. Eles começaram depois de um tempo, criaram a cafeteria, era para ser a cafeteria. Pô, a nossa cafeteria aqui, eles tinham o seu próprio negócio, legal. E aí a coisa começou a ganhar uma proporção e as pessoas começaram a vir muito atrás. Putz, é franquia? Dá para investir? Como é que é? Daí eles falaram, putz, talvez a gente tenha criado um negócio legal. E aí foi, claro, tudo muito rápido, assim. Eu acho que desde a primeira loja até a primeira franquia foi menos de 1 ano. Nossa! Sim. Então, daí vocês passaram ali pela pandemia, já existia a The Coffee, então em 2018. Sim. E o modelo de negócio, pelo que você me falou, já nasceu com essa proposta que se popularizou na pandemia, né? O Grab and Go, pequeno e tal, de pegar e levar. Como é que foi esse período para vocês? A The Coffee cresceu na pandemia? Cresceu bastante. Eu lembro que quando eu entrei na The Coffee no período da pandemia, assim. E uma loucura, né? Porque o negócio começou a ganhar proporções enormes, assim. A gente fazia aberturas semanais com uma velocidade muito grande, e o que é um desafio para um negócio também, você vê ele começar a crescer, né? Eu acho que um dos grandes ganhos também foi justamente por esse período, então um período restritivo, né? Os locais, estabelecimentos, muitas vezes fechados porque não poderiam receber as pessoas, um negócio grab and go, na rua,
ganhou essa escalabilidade e eu acho que foi um dos grandes ganhos para esse período, principalmente olhando aí 2020, 2021. E aí, quando é que foi que vocês abriram a primeira loja no exterior? A primeira loja no exterior, ela foi em 2021. Foi em Paris. E aí, quando surge o movimento de franquia, surge também a gente recebeu um aporte de um grupo de investidores, né? Eu acho que isso também consolidou para a expansão da marca. E aí, nesse momento, já estava muito claro, dentro daquele sonho que os irmãos tinham de ter uma marca global, vamos expandir lá fora, né? Então, uma equipe aqui do Brasil foi lá para Lisboa. Hoje a gente tem um escritório lá em Lisboa, uma equipe que cuida de toda a parte do time na Europa, né? Que fica lá dando suporte. Então, a gente foi com o time lá para a Europa e começou a desenvolver a franquia lá. Então, a primeira loja é do Manuel, que até hoje o Manuel hoje tem 2 lojas com a gente lá em Paris, trabalha conosco, hoje ele virou executivo de contas, eu brinco que ele é o nosso padrinho lá brasileiro? Na França. Ele é brasileiro, então, e aí através do Manuel, primeira loja em Paris, depois a gente começou a abrir loja em Lisboa, depois foi para a Espanha, e aí os primeiros franqueados são brasileiros, que conheciam a marca e aí apostaram na marca lá. Hoje a grande maioria já dos franqueados na Europa já são franqueados europeus mesmo. Legal. E como é que vocês adaptam, então, as lojas de vocês, o modelo de negócio também de vocês em cada país? Por exemplo, vocês servem o café daqui? Vocês servem café local? Como é que é isso? Putz, isso é um desafio, né? O café é brasileiro, assim, e a gente tem muito orgulho disso, porque a gente manda o grão verde e faz a torrefação, a gente faz a nossa própria torra, tanto aqui no Brasil, a gente tem a nossa própria torra lá em Lisboa, para que a gente possa manter a qualidade do grão e entregar esse grão de acordo com a torra que o nosso roaster aqui no Brasil determinou. Então, hoje a gente manda para o mundo inteiro o café brasileiro. Então, o mesmo café que a gente toma aqui em Floripa, em Curitiba, São Paulo, Dubai, Paris, então vai ser o mesmo café. E isso é um desafio, né, para você manter esse padrão. E aí, claro, a gente vai adaptando o cardápio, principalmente em comida, ao cardápio local, né? Então, vamos lá em Paris não vai fazer tanto sentido eu vender pão de queijo, uma coisa mais brasileira. Embora, por exemplo, em Lisboa, por ter muitos brasileiros, o pão de queijo vai muito bem, é um sucesso. Mas talvez não faça tanto sentido no México. No México, às vezes, é um outro produto, então a gente vai adaptando. Então, o cardápio, a gente sempre divide o cardápio entre globais e locais. E por que a gente faz essa divisão, né? Para poder manter também a identidade da marca, né? Então, eu tenho aquela bebida favorita, eu tenho, por exemplo, matcha, eu gosto muito, então, Itigo Matcha. Eu como consumidor de coffee, eu quero ir na The Coffee de Floripa e também na The Coffee de Barcelona e ter o meu Itigo Matcha. Então, alguns produtos a gente classifica como globais, então todas as lojas do mundo vão ter esse produto, e outros produtos locais. Então, localmente a gente vai adaptando o cardápio local ali, né? E a gente tem um outro desafio, isso olhando como expansão, cada projeto nosso é um projeto, né? Então, a gente não tem lojas Ctrl+C, Ctrl+V. Então, você vai poder observar que cada The Coffee é uma The Coffee. Embora a gente venha cada vez mais trabalhando para que tenha elementos, eu como consumidor, sentir que estou numa The Coffee, né? Putz, entendi que estou no ambiente The Coffee, mas cada projeto é um projeto. E isso é muito legal, né? Então, a gente trabalha hoje na The Coffee com 3 pilares, né? Que é tecnologia, café e design. E isso são 3 pilares que os 3 irmãos trazem desde o início e que a gente realmente vivencia no dia a dia, e que são pilares que até os nossos consumidores, a gente fez uma pesquisa recente com um grupo de consumidor nosso aqui pelo Brasil, e as 3 palavras, quando falava de The Coffee, o que eles mais remetiam era justamente isso, café, tecnologia e arquitetura, né? Minimalismo. E o minimalismo nada mais é do que a arquitetura. Então, é muito legal ver que o consumidor também identifica esses pilares, né? Então, a arquitetura, o ambiente, a experiência, para nós é muito importante, né? Então, mais do que a gente oferecer um café de ótima qualidade, então a gente só trabalha hoje com cafés especiais, acima de 80 pontos, isso no mundo inteiro, também trazer essa experiência e como que eu me conecto com esse consumidor, seja
em Paris, seja na Cidade do México, seja Lima, Santiago ou aqui em Florianópolis, né? Até porque também quem gosta de tomar café fora, não é só pelo café, pela bebida em si, pelo Exato, gosto, pelo gosto. né? É pela Pela experiência. experiência. E cada vez mais a gente vem observando, né, o quanto esse hábito de tomar o café é muito também um escapismo, é um momento meu, putz, eu vou sair de casa, vou tomar o meu café, seja porque eu vou trabalhar e vou me concentrar, ou vou com os meus amigos. Então não deixa de ser um escapismo, né? Então aquele momento de como é que eu vou me conectar. Então trazer essa experiência é muito importante. E a gente vem sentindo que isso é realmente no mundo inteiro, né? Como que a gente melhora então essa experiência para que o nosso consumidor, além do café produto, né? Como que esse ambiente me acolhe e traduz o meu lifestyle, né? Uhum, uhum. E olha só, Murilo, expandir uma marca não é só abrir uma loja, né? Sim. Como é que vocês escolhem, então, os países que vocês vão decidir investir, ou vocês são escolhidos, pessoas chegam até vocês? Como é que é esse processo? Tem sempre os dois caminhos, né? Eu acho que tem alguns países que a gente tem como meta desenvolver. Então, vamos botar aqui, putz, Estados Unidos é um país que certamente a gente vai desenvolver, né? Então, a gente tem lá como meta. E tem alguns outros países que as oportunidades vão aparecendo. Então, apareceu recentemente, por exemplo, um investidor para desenvolver o Marrocos. Putz, legal, vamos estudar e vamos desenvolver. Na Austrália, apareceu, Austrália. A gente não estava como prioridade a Austrália nesse momento, apareceu um investidor. Não, putz, vamos entender. Aí, obviamente, a partir do momento que aparece uma pessoa interessada, vamos entender o mercado, vamos ver se faz sentido, vamos ver se eu consigo atender, bora desenvolver. E aí a gente começa todo o trabalho. E, obviamente, desenvolver um país novo é como se iniciar do zero, né? Então tem todo um trabalho junto com o time lá de realmente entender e desenvolver como é que eu faço para chegar ao café brasileiro lá, que sair daqui para mim fazer a torra. Uhum. Então é um desafio bastante grande. Mas vai justamente nesses dois caminhos. Aqueles que a gente já desenvolve previamente, porque a gente sabe e tem como meta que quer, e aqueles que às vezes vão surgindo de interesse, porque viu a marca em determinado lugar e, enfim, tem desejo de abrir nesse E local. costumam chegar mais pedidos, assim, de brasileiros que moram fora ou Não, tá hoje? bem. Hoje, vou te falar que tá muito mais gente de fora, Que legal. quando a gente olha mundo, né? Uhum. Do que necessariamente brasileiro. Bacana. Bom, falando um pouco mais do modelo de franquias como um todo no Brasil, eu peguei uns dados aqui do relatório anual da Associação Brasileira de Franchising, que o modelo de franquias no Brasil cresce 2 dígitos por ano desde 2021, ou seja, 4 ciclos consecutivos, né? Qual que é a tua visão, então, sobre esse mercado na comparação com os outros países? Putz, eu trabalho com franquias vai fazer quase 10 anos, assim, né? Gosto muito. E o que eu vejo muito no mercado de franquias, principalmente olhando para o brasileiro, olhando muito para o nosso mercado, e historicamente a gente tem um mercado, vamos botar, de certo risco, né? O próprio Sebrae tem dados aí que mostram o índice de mortalidade das empresas no Brasil não são baixos. Eu acho que isso faz com que o mercado de franquias, para aquela pessoa que quer empreender, se torne algo mais seguro, como realmente é, né? Então você já tem um processo, você tem um know-how, você já tem uma marca que já foi testada, ela já está fazendo sucesso. Então isso te dá um pouco mais de garantia. Eu acho que isso faz com que todo o mercado de franquias no Brasil tenha esse crescimento, porque você vê um mercado que já está testado. Então o teu risco de mortalidade, né, dentro desse negócio, obviamente ele vai ser maior, né? Embora eu sempre falo, né, o mercado de franquia, você abre uma franquia, é um negócio como outro qualquer, ele não se toca sozinho, ele vai exigir do empreendedor que se envolva com o negócio, que trabalhe com isso, porque existe também uma mística do mercado de franquias que, putz, abrir minha franquia e ela vai acordar e fechar sozinha. Putz, não é bem assim, você
Vai ter a mesma quantidade de esforço, mas a Vai. diferença é que já tem um modelo testado, validado, Exato. que você precisa seguir, né? Então, para quem Exato. tá iniciando, geralmente é um bom caminho ali, né? Exato, exato. E um perfil muito para se adaptar também, né? Porque o mercado de franquias, ele exige regras, então é um empreendedor que ele também tem que entender que tem alguns processos que, óbvio, naturalmente, vão ter que seguir, né? E quando a gente trabalha com uma rede de franquias, quando eu erro com um, eu acerto com os outros 200. E quando eu acerto com um, eu também acerto para os outros 200, né? Uhum. Porque eu aprendo com o erro e aprendo com o acerto. Então, quando um acerta, os outros 200 também vão acertar. Quando um erra, os outros 199 também vão aprender com isso e vão acertar, vai evitar o erro. Então, isso que é muito legal quando você trabalha com uma rede de franquias, porque às vezes um erro particular, putz, vamos resolver já, os outros 199 não vão sofrer com isso, porque, né, naturalmente, aquele erro a gente aprendeu, vamos corrigir e tá feito. Então, isso, como quando você está numa rede de franquias, é um ganho muito legal. É um ganho muito competitivo, né, dentro disso, porque você vai escalonando com mais tranquilidade. Falando então em erros e acertos, pegando o teu gancho, quais foram os principais desafios na expansão da The Coffee, né? Tem alguma história e algo que vocês testaram que não deu certo? Os perrengues aí dessa caminhada? Tem vários, né? Eu costumo dizer que se pra gente acertar, a gente tem que errar, né? E principalmente, o modelo de negócio que a gente cresceu muito na pandemia, o que aconteceu muito foi que a gente faz muito uma análise de ponto para cada local, né? E esses negócios se transformaram muito, olhando pandemia pré. Às vezes eu tinha lá um edifício comercial que era cheio de pessoas e de repente veio a pandemia, home office e aquele ecossistema local se transforma como um todo. As pessoas não vão. Agora já voltaram bastante, né? Mas esse período de transição, putz, mas aí vai voltar? Não voltou? Muda o ecossistema. Às vezes tinha uma empresa que era muito o meu público da The Coffee e de repente virou um outro público, né? E aí você vai corrigindo ao longo do caminho, né? A gente, dentro desses últimos 6 anos, né? A gente foi transformando também um modelo de negócio. Então, hoje a gente não tem lojas focadas basicamente no Grab and Go. A gente tem uns 5 modelos de loja que a gente comercializa. Que vai modelo street, mais focado no Grab and Go. Uhum. A gente tem o modelo hybrid, que a gente chama, que são lojas um pouco maiores, com área de sitting. Já tem um outro cardápio um pouco maior. A gente tem as lojas premium, que são lojas com cardápio de brunch, então já é um outro momento de consumo, uma outra experiência, né? Uhum. E a gente tem lojas de shopping e também quiosque, que serve para shopping, aeroporto, né? Enfim, universidades. E aí, o que é o legal? A gente vai se adaptando a cada local, a cada ambiente. Então, seja eu estou na universidade, eu estou no hospital. E esse modelo de evolução é muito legal porque a gente vai ouvindo muito o consumidor, vai ouvindo os franqueados. Putz, isso aqui é legal, faz sentido, não faz. Eu lembro que a primeira loja maior que a gente abriu lá em São Paulo, o franqueado, o João, me ligou. Murilo, achei um ponto aqui super legal. Eu falei, putz, legal, Burt. Não, mas tem um problema. Eu falei, putz, aluguel tá alto? Dele, não, o ponto é grande. Eu falei, putz, mas quantos? 90 metros quadrados. Isso, hoje a gente tem lojas de 200 metros quadrados, mas isso 3, 4 anos atrás, a gente com lojas de 12, 15. Eu falei, pô, João, mas 90? E ele, cara, será que eu apresento? Como é que faz? Eu falei, cara, apresenta, a gente vai avaliar e a gente vê o que acontece, o que sai disso. E daí ele foi, e aí a gente começa a trabalhar, porque tem até uma mudança de cultura interna, então você está com um modelo de negócio focado ali. Isso que eu ia dizer, uma mudança muito grande de modelo de Bastante. negócio. E aí o trabalho de convencimento, convencer internamente, convencer externamente, vai dar certo, vamos começar a ter salão, área de sitting, e hoje, essa loja em específico, o João tem 4, 5 lojas com a gente, essa em específico hoje é uma das que mais até hoje. Desculpa, onde é que foi essa Fica em São Paulo. Em São Paulo, e que ano que... Isso, o João me ligou, deve falar para 2022 para 23. Ah, tá. 22 para 23. Já tinha tido aí uma boa consolidação, já estava fora do país. Já estava fora, já estava acontecendo. Essa, inclusive, era a terceira loja já do João lá em São Paulo. E até hoje é uma das que mais faturam em
em São Paulo, assim. Então é isso, você vê que é muito do poder da escuta, de entender ali como é que as coisas... e o feeling, né? O entender o potencial e defender isso e fazer com que as coisas realmente se transformem, né? Bom, então você falou... Então, hoje presentes em 16 países, mas até o final do ano a previsão é estar em 23. Então, o que vem por aí? Que país que vocês estão olhando? Olha, tem alguns que eu não posso já adiantar, mas o que é certo, assim, que a gente já tem contrato assinado, Austrália. A gente deve inaugurar a Austrália... A gente inaugurou Toronto semana passada, a gente deve inaugurar a Austrália até abril. Alemanha vem em breve, Holanda também está em breve vindo. A gente tem o Marrocos também deve vir aí, que tá assinado. Estados Unidos vem também, então a gente está muito feliz. Até final do ano vem Estados Unidos. Londres possivelmente também, então Inglaterra possivelmente vem. A gente inaugurou na Itália final do ano, deve desenvolver mais cidades da Itália também. Legal. E eu devo estar esquecendo de mais países aí, mas enfim. Você falou muito dos Estados Unidos, que agora finalmente vem, então é um desejo de vocês? Foi mais complicado chegar lá? Era um desejo porque, putz, é um supermercado, né? Claro, assim, e só que é um mercado mega competitivo. Então, para chegar nos Estados Unidos e realmente ter o sucesso que a gente almeja, então foram um bom tempo aí de estudo, de validação, de olhar o investidor que vai nos representar no país, né? Então a gente trabalha sempre com muita cautela, e isso a gente vem cada vez mais olhando para isso, da importância, né? Desses passos. Então a gente deve até final do ano, a gente não tem uma data certa aí, mas provavelmente até final do ano a gente deve ter as inaugurações lá. E que cidade ou cidades? Putz, eu não consigo te abrir agora, mas entre os extremos aí do país. Então tá bom. Então acho que eu já tenho umas ideias. Já tenho umas ideias aí. Murilo, e para cá, para Santa Catarina, no Brasil, o que mais vocês estão planejando? Até você falou ali dessa expansão das lojas um pouco maiores. O que vocês estão planejando para o futuro da marca? O Brasil, para nós, é um mercado mega importante, né? Putz, a gente nasceu daqui, a gente sabe o potencial do mercado brasileiro, o quanto o brasileiro gosta de café. É a segunda bebida mais bebida, né, pelo brasileiro depois da água, então a gente sabe que tem um mercado bastante grande. Olhando aqui para Santa Catarina em específico, eu acho que Florianópolis, a gente tem muito carinho, entende o potencial da cidade, então, olhando para o nosso plano de expansão, nosso desejo é ter mais lojas aqui. A gente entende, pelos nossos estudos, o potencial de consumo da cidade fora, né, o que ela recebe de turistas. Então, tem um alto potencial de consumo aqui. Uma loja premium aqui com brunch é o nosso desejo. Então, é o meu também. Fica o meu convite para os investidores aqui. A gente vai abrir agora em Chapecó, em maio, primeira loja em Chapecó, primeira loja no oeste do estado. Que legal. Lá no Pátio Shopping Chapecó, a Graça, nossa franqueada lá, inaugurando a expansão do shopping. E aí, olhando aqui para as cidades do litoral, entendendo muito claro que Joinville, né, Blumenau a gente já tem loja, Itajaí, Balneário Camboriú, a gente tem um alto potencial aí para novas aberturas de mercado, ou até eventualmente no sul do estado aqui, a gente entende que tanto Criciúma quanto Tubarão são cidades potenciais aí para ter uma Decoff. Perfeito. Acho que passamos por todos os pontos que eu tinha aqui. Murilo, quero deixar esse espaço aberto, então, para tu deixar teu contato, tuas redes sociais. Se quiser falar mais alguma coisa que a gente não abordou, fica bem à vontade. Ótimo. Eu primeiro agradecer aqui o convite, foi super rápido, passou rápido aqui. Mas sigam o Decoff, né, decoff.jp, é a marca, meu arroba é @Murilo Padilha, então todos convidados aí a nos seguir. Muito obrigado pelo convite. O convite aqui estendido para nos visitar nas nossas lojas aqui, seja principalmente aqui em Santa Catarina, que está nos assistindo, ou esbarrou pela gente aí pelo mundo, estão todos convidados a tomar um café com a gente. Então tá, muito obrigada, Murilo, o papo foi ótimo. Obrigada também você que nos acompanhou aqui até o final. E se quiser conferir aí mais conteúdos e histórias de sucesso como essa da Decoff, você sabe que é só acessar negóciossc.com.br. Até a próxima, tchau! Você acompanhou o podcast Negócios SC.